Olá, meus irmãos, bem-vindos mais uma vez ao Culto da Transformação. Meu nome é Pastor Aldo Souza, da Igreja Mais Que Vencedores aqui no sul da Flórida. E é meu prazer poder trazer a palavra de Deus para vocês nesse dia. A mensagem de hoje se chama Como Alcançar as Tempestades da Sua Vida. Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41 diz o seguinte: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante, né? A vida está cheia de tempestades, né? Tempestades financeiras, tempestades psicológicas, tempestades de saúde, e são várias tempestades que ameaçam nos destruir. Mas as boas notícias para nós hoje é que Jesus é o mesmo hoje, né? E para sempre será o mesmo. Ele é o mesmo, né? Em termos de cuidar e acalmar as tempestades em nossas vidas que enfrentamos também hoje. Ele é o mesmo. Então, vamos aprender sobre o poder que ele tem, ainda hoje, de resolver as nossas tempestades, né? Primeiro, eu quero fazer umas comparações aqui. Primeiro, uma comparação entre Jesus e Jonas. Ambos estavam em um barco. Você lembra de Jonas no Velho Testamento? Ele também estava no barco. Ele também enfrentou uma tempestade. E ambos estavam em um barco. E ambos foram envolvidos por uma tempestade feroz, com risco de vida. Ambos estavam dormindo, sabia? Os marinheiros o acordaram e disseram: Vamos morrer, nós vamos morrer, né? Lógico, no caso de Jesus foram seus discípulos, que também eram experientes no mar. Mas os dois, nas duas histórias, eles falaram a mesma coisa: vamos morrer, vamos perecer. Ambos os casos tiveram uma intervenção milagrosa e o mar se acalmou. Ambos as histórias, né? São duas histórias idênticas com apenas uma diferença. No meio da tempestade, Jonas disse aos marinheiros: há apenas uma coisa a fazer. Se eu perecer, vocês sobreviverão. Se eu morrer, vocês viverão. Jonas capítulo 1, verso 12. E eles o jogaram no mar, né? Então, Jonas sabia que aquela tempestade foi causada por causa dele, a desobediência dele, né? E ele admitiu: se você me jogar no mar, vai acabar com essa tempestade e vocês vão sobreviver, né? Tenho certeza que os marinheiros não pensaram duas vezes. Vamos pegar esse homem, vamos lançar no mar agora. Jesus disse: um maior do que Jonas está aqui. Mateus capítulo 12, verso 41. Jesus estava dizendo o seguinte: eu sou o verdadeiro Jonas, né? Eu sou maior do que Jonas. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Eu sou maior que Jonas. Bom, você sabia, né, que a palavra onde a gente viu na história que diz que ele estava dormindo é a mesma palavra usada no Novo Testamento grega, né, utilizada para descrever uma pessoa que morreu. Por isso que você lê muitas vezes no Novo Testamento, né, se referindo a um cristão que morreu, eles não falam que ele morreu, eles falam que ele está dormindo, não é? E na verdade eles estão dormindo, porque um dia eles vão acordar, né? A morte não é final para o cristão. Então, é a mesma palavra que é utilizada para morte, né? É a palavra que usaram no caso aqui de Jesus quando ele estava dormindo. E outra palavra que eu quero ressaltar para vocês é a palavra acordar, porque na história diz que os discípulos foram até Jesus, que estava dormindo, e acordaram ele. Essa palavra, também no grego, significa
algo diferente também, que pode ser usado em histórias diferentes, em passagens diferentes. A palavra pode se referir à ressurreição. A ressurreição. É a mesma palavra no grego. Então, quando ele se levantou, né, ele acordou, mas também a mesma palavra que é utilizada para a ressurreição de Jesus. Então, essa história aqui tem muito mais a ver do que somente Jesus dormindo, foi acordado pelos seus discípulos e com sua autoridade e poder acalmou a tempestade que estava ameaçando destruir o barco e todo mundo morrer no processo, né? É muito maior do que isso. O que se trata aqui? Em breve, Jesus vai acalmar todas as tempestades e todas as ondas. Na morte dele e na ressurreição, ele acalmou todas as tempestades, as maiores tempestades que nós poderíamos enfrentar. Na cruz, ele foi lançado voluntariamente como Jonas na tempestade final, sob as últimas ondas, e as ondas do pecado e da morte. Jesus foi lançado na única tempestade que realmente pode nos afundar, a tempestade da justiça eterna. Essa tempestade não se acalmou até o momento em que ela levou Jesus. Você entendeu? Então, qual é a maior tempestade? A tempestade que você enfrenta hoje, com a sua conta bancária, com a sua saúde, né, com os seus problemas na família, etc. Ou a tempestade que você teria que enfrentar na sua morte, né, diante de Deus, para responder pelos seus pecados e receber condenação eterna. Qual é a maior tempestade? Né? As tempestades de hoje você pode resolver, vão ser resolvidas. Né? A tempestade eterna, você não tem como resolver. Qual é a tempestade maior? A tempestade da morte, né? A tempestade da justiça contra seus pecados, que fora de Jesus todos nós teríamos que enfrentar. Essa é a tempestade maior. E essa tempestade ele resolveu. Por isso que ele falou, alguém maior que Jonas estará aqui. Né? Então, se Jesus não te abandonou nas tempestades, né, na tempestade maior que ele tratou, o que faz te pensar, o que faz você achar que ele vai te abandonar nas tempestades menores que você enfrenta hoje? Né? Ele não vai te abandonar. Ele está contigo. Inclusive, ele está dentro do barco da sua vida. Amém? Então, ele já resolveu o pior. A maior tempestade que você não tem como resolver. Jamais teria. Ele já resolveu por você, por amor a você. Então, se ele fez isso por você, ele também vai fazer, ele também vai acalmar as tempestades menores na sua vida. Né? Permitindo que essa verdade penetre no centro do seu ser, te levará a saber que realmente ele te ama. Você saberá que ele se importa por você. Então você terá o poder de tratar qualquer coisa na sua vida com grande confiança. Né? Então vamos receber isso no nosso coração, né, como verdade. Ele cuida de mim. Fala isso, ele cuida de mim e me ama. Ele está comigo. Ele vai cuidar de tudo aquilo que me ameaça. Amém? Agora vamos olhar para seus discípulos. Por que ele fez essas duas perguntas para seus discípulos? Eu creio que essa parte da história tem muito a ver também conosco, da maneira que nós reagimos quando enfrentamos tempestades, né? Tempestades temporárias. Ele pergunta aos seus discípulos, por que você está com tanto medo? No verso 40. Os discípulos temiam expor a sua ansiedade, ou seja, a ansiedade expõe a confiança em nós mesmos para controlar o nosso mundo, tentando administrar a nossa vida a parte da dependência do amor e da soberania de Deus. O que eu acabei de falar? Bom, deixa eu lhe explicar. O medo, né? O medo expõe algo além que a sua ansiedade. Então, se você está ansioso, é só você
analisar e ver o que está te amedrontando, né? E esse medo e essa ansiedade que procede do medo, né? Existe por quê? Porque você tem confiança em si mesmo, em tentar controlar o seu mundo, controlar o seu problema, resolver a sua situação, fora da dependência do amor e da soberania de Deus. O que aconteceu aqui? Os discípulos estavam ansiosos, por quê? Porque estavam com medo. Com medo de quê? Com medo de morrer. Mas por que eles ficaram com medo e ansiosos? Porque como homens experientes de navegar, né? Eles eram pescadores, eles sabiam navegar o barco, sabiam mexer com o barco, né? Por muitos anos era o negócio deles, né? A firma deles. Eles achavam que eles conseguiriam, né? Navegar no meio daquela tempestade que não ia acontecer nada, que eles tinham experiência, então eles estavam confiando na sua própria experiência até o ponto que eles viram que a sua experiência marítima não era o suficiente para poder manter o barco flutuando. Eles iam morrer, né? Por isso que eles se desesperaram. Mas Jesus estava dormindo no barco. Então, Jesus, pelo contrário dos discípulos, tinha plena confiança que eles iam para o outro lado da margem do lago. Ele falou, nós vamos para o outro lado, né? E como Deus, soberano Deus, ele já sabia que havia uma tempestade, mas ele sabia que o pai dele, né, Deus Pai, ia cuidar da situação. Por isso que ele foi dormir e estava cansado. Como homem, ele estava cansado. Mas os discípulos, porque confiavam muito em si mesmos, nas suas habilidades, né, achavam que eles poderiam manusear o barco, né, sem perca do barco, né, até o momento que eles viram que a tempestade era maior do que as suas capacidades. Nessa hora que eles viraram para Jesus. Graças a Deus que nós podemos ir para Jesus, mesmo na nossa ansiedade, né, mesmo na hora do nosso apuro, nós podemos ir a Ele vai estar sempre disposto a nos ajudar. Mas o que Jesus fez aqui? Né? O que eles fizeram aqui? Ele estava expondo para os seus discípulos a sua autoconfiança em si mesmo. Será que você é assim? Será que você está ansioso ou ansiosa por causa do medo que você tem que está ligado às suas tentativas a resolver a sua situação, a controlar a sua situação, mudar a sua situação, independente do amor e da soberania de Deus? Será que é assim na sua vida? Bom, Pedro teve essa experiência, porque Pedro era o chefe dos discípulos, né? Certamente ele estava em comando do barco, né? E logo depois, no livro de Pedro, em 1 de Pedro 5,7, né? Lá ele fala que para não andarmos ansiosos por alguma coisa. E ele fala o que no final desse versículo? Porque ele se importa contigo. Ele se importa contigo. Por que Pedro falou isso? Bom, essa carta que Pedro escreveu, lógico, foi depois dessa história, bem depois, né? E nessa história, Pedro aprendeu algo. Ele aprendeu que não importa que tempestade você enfrente, né? Mesmo que você não saiba o que fazer, Jesus se importa contigo. Ele se importa. Porque naquele momento Jesus poderia ter repreendido ele, poderia ter expulsado ele do grupo, você não pode estar conosco com essa atitude, blá, blá, blá. Ele não teve essa atitude com Pedro. Ele simplesmente fez uma pergunta, por que você está com tanto medo? Não era uma repreensão. Ele era mestre, ele ensinava, então era um professor, um mestre perguntando ao seu aluno, o que está acontecendo com você? Por que você está com tanto medo? Então, Jesus não estava com raiva, ele não estava irado, ele não estava desapontado, ele estava observando a atitude dos seus discípulos e fez uma pergunta, assim como ele faz conosco. Por que você está tendo tanta dificuldade de crer?
E aí foi nessa hora que Pedro entendeu, no meio da tempestade, no meio do perigo, no meio do que a gente enfrenta ou vai enfrentar, Ele se importa conosco. Ele se importa com você. Então saiba disso. E Ele quer te levar de volta à fé, à confiança nele. Por quê? Porque se Ele já resolveu a maior tempestade da nossa vida, Ele também vai resolver as menores. E Ele vai fazer isso por quê? Porque Ele se importa contigo. E a segunda coisa que nós vemos aqui, Ele perguntou, você ainda não tem fé? Mais uma vez, Ele não está repreendendo, Ele está perguntando. Né? A fé, vamos aprender um pouquinho sobre a fé aqui. A fé nos leva a uma profunda confiança em Jesus. Era mais fácil fazer algo do que confiar em Jesus. Podemos nos tornar mais confiantes em nossas próprias habilidades. Qual foi a primeira ou a principal crítica de Jesus a seus discípulos? A falta de fé. Por quê? Porque sem fé, seus discípulos eram impotentes. Então, para os discípulos, era mais fácil fazer algo, era mais fácil tentar resolver, tentar cuidar do barco e fazer com que ele não seja destruído na tempestade. E eles tentaram, até o ponto que eles perderam o controle. Eles viram que o barco ia se despedaçar na tempestade. Né? Foi nessa hora que eles foram para Jesus e pediram ajuda. Né? E Jesus, lógico, os ajudou. Mas veja como que eles trabalhavam aqui. Eles tentaram de tudo. Né? Esse tentar é onde que entra a falta de fé. Jesus disse, nós vamos para o outro lado. Ele foi bem taxativo nisso, nós vamos para o outro lado. Né? Ele nem mencionou a tempestade, porque ele sabia que a tempestade, no coração dele, não é uma ameaça. Ele não ia morrer no mar, afogado, ele ia morrer numa cruz. Ele sabia disso. Mas os discípulos não sabiam, ou não lembravam, e achavam mais fácil tentar resolver o problema do que simplesmente confiar no que ele falou. Então foi por isso que ele perguntou, vocês ainda não têm fé? Será que vocês ainda não aprenderam a descansar na minha palavra, no que eu prometi, que eu vou cumprir? Ou será que vocês preferem ficar tentando resolver o problema na sua força? Então, será que é o seu caso? Será que é o nosso caso? Nós estamos tentando resolver tudo na nossa força, ao invés de depender no poder e na força de Jesus, através de nós e por nós? Então, essa mensagem é para nos levar de volta a acreditar nele. Acreditar que ele é fiel, que ele nos ama, que ele se importa conosco, que nem Pedro descobriu, e que ele vai cuidar e sabe cuidar do seu problema. Confie nele. Né? Não quer dizer que você não vai fazer nada. O que quer dizer é que você vai depender dele para tudo, até para fazer algo, que talvez ele vai te dizer, faça isso, faça aquilo. Talvez ele vai te dar uma estratégia, mas vai vir dele. E quando vem dele, é procedente da fé. E quando é da fé, tem poder envolvido. Né? Por quê? Porque a fé é a chave do poder de Deus. O poder de Deus se manifesta quando há fé. Quando há falta de fé, há uma autoconfiança no que nós acreditamos que podemos fazer e nisso não há poder. Então, em conclusão, como você reagiria se estivesse no barco com Jesus no meio da tempestade? Será que você faria a mesma coisa? Como você reage hoje diante das tempestades da vida? Né? Toma os discípulos como um exemplo e toma a atitude que Jesus teve com seus discípulos, que foi uma de amor, né, e instrução. Será que ele está te instruindo hoje com amor? Com certeza. Como você se identifica com seus discípulos? Nós somos que nem eles. Somos parecidíssimos com eles. Mas, ao mesmo tempo, Jesus não muda. Ele é o mesmo, né? Ele não muda. Então, o mesmo Jesus que nós vemos nessa história é o mesmo Jesus que
que trata com você hoje e te ajuda hoje. O que você acha que Jesus fará por você quando a tempestade vier contra você? Ele vai se importar contigo. Ele vai te ajudar. Ele vai falar para a sua tempestade, né? Acalme-se. Acredite nisso. Entregue a sua situação a Jesus hoje. Pede para Ele acalmar a tempestade. Ele vai acalmar. E pede para Ele te ensinar a acreditar mais nele. Que Ele é fiel. E dessa forma você vai ter grande confiança nas futuras tempestades que você enfrentar. Amém? Vamos fazer uma oração. Deus te abençoe, Senhor. Nós te abençoamos. Nós te glorificamos. Porque Tu és fiel, Tu és presente em nossas necessidades e nas nossas tribulações. Ajuda-nos a pôr a nossa confiança de volta na Tua palavra, nas Tuas promessas para nós hoje em dia. Leva o Teu povo a confiar e acreditar que Tu és bom, que Tu se importa conosco e que Tu estás presente para nos trazer de volta a paz e trazer paz às nossas situações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus lhe abençoe e que te guarde. Se você quiser mais informações sobre nós, a nossa igreja, quem nós somos, nós temos vários vídeos aí no YouTube. Não deixa de deixar um like para nós, de subscrever também. Mais uma vez, meu nome é Pastor Aldo Souza, a Igreja Mais Que Vencedores no sul da Flórida, e foi um meu prazer ministrar a palavra de Deus para você neste dia. Deus lhe abençoe. Até semana que vem.